Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, iniciando aqui mais uma semana 14, né? Nós já estamos na semana 14 e a gente vai ao início dessa semana com o livro de Josué, que é onde a gente começou no meio da semana passada, e a gente já finaliza ele no meio dessa semana também. Vamos lá? Então, hoje Josué, capítulo 12, 13, 14 e 15. Vamos continuar a nossa leitura. Josué capítulo 12 diz assim: São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o Monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maacá, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron-Meron, o rei de Akzaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafot-Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Então, capítulo 12 está fazendo uma relação para nós dos reis que foram derrotados por Moisés, ainda antes da sua morte, e posteriormente às conquistas de Josué, já no início da sua jornada ali com o povo de Israel, depois da travessia do Jordão. Então, a gente tem essa relação, né, de reis e de cidades aqui, de regiões, que Josué já começa na sua tomada de território, quando eles entram ali em Canaã. Capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos Gessuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até a Fec, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, isto é, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei,
repartindo agora entre as 9,5 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e a de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhe tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Gessuritas e Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Gessuritas e Maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhe dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medebá, até Hesbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jazá, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Hesbom, desde Hesbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Aram, Bet-Ningra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Hesbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhe dissera. Então, capítulo 13 vai falar sobre o início dessa distribuição das terras, né? Josué, então, agora estava incumbido pelo Senhor para distribuir os territórios, mesmo que algumas cidades ainda não tinham sido conquistadas. Josué já faria a distribuição e conforme eles iam tomando posse, né, do território, se houvesse algum ainda habitante de que o Senhor havia dito que seria expulso, eles deveriam ir conquistando e expulsando esses habitantes cananeus, heveus, jebuseus, né? Cada um dentro do seu território deveria fazer a expulsão desses povos. Capítulo 14.
Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos a leste do Jordão. Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Capítulo 14 vai falar dessa divisão, né? Mas o foco desse texto 14, desse capítulo 14, é a fala, né, de Calebe a respeito da sua herança, de como o Senhor e Moisés já tinham falado com ele e já tinham permitido que ele tivesse o território de Hebrom. Ele já havia estado ali 45 anos atrás e tinha então visto aquela terra, aquelas montanhas, e decidiu que ele queria aquele território como herança para os seus descendentes. E aqui Josué então abençoa Calebe, entregando para ele o território de Hebrom, né? Que era onde habitavam os Enaquins, os gigantes. Mas Calebe tinha certeza que o Senhor sendo com ele, ele expulsaria todos os Enaquins dali, os gigantes, e teria posse de toda a terra que o Senhor havia prometido para ele. Capítulo 15, né? Para a gente finalizar a leitura. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Azimon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Oglá e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Rinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Rinom,
no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, e ia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o Monte Seir, prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon, e em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tímina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adadá, Quedes, Azor, Itna, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adatá, Quiriote, Esrom, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Azar-Gadá, Resmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, In, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim e Gederá ou Gederatoim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctiel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Lamás, Quiclis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Adod com seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados. E Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabe, Estemó, Anim, Gozen, Olom e Giló. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor,
Marate, Bet-Anote e Eutecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibissã, cidade do Sal, e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então, capítulo 15, especificamente, né, a divisão das tribos, das terras para a tribo de Judá, e em especial fala também dessa tomada, né, de território de Otoniel, que é um descendente da tribo de Judá, que se torna o genro de Caleb com sua filha Axa. Mas o restante do texto fala então dessas cidades que se tornam as fronteiras, né, o território dado a todo o território de Judá. Então, para ajudar vocês nesse momento dessa divisão das terras, eu te aconselho a dar uma olhadinha ou no Google ou em alguma Bíblia aí que você tenha na sua casa. A maioria das Bíblias tem esses mapas, né, com o território de Judá, ou no final ou no começo. Geralmente essas Bíblias têm esses mapas. É bem interessante dar uma olhadinha para que vocês possam ter um pouco mais de entendimento a respeito dessas cidades, a respeito desse território, a respeito de onde fica cada uma das tribos dentro do território de Canaã. Então isso faz com que a gente leia esses textos com um pouquinho mais de entendimento, e olhando para o mapa você consegue entender melhor quantas cidades, né, foram dadas a cada uma das tribos. Você consegue visualizar dentro do mapa, então fica mais fácil. É uma leitura um pouco cansativa, assim como as genealogias, mas eu digo para vocês que nenhum dos textos que estão aqui são desprezados, né, desprezíveis, deveriam ser deixados de lado. Tudo nos importa, porque nós queremos saber exatamente como o Senhor fez, como ele dividiu essas terras, por que cada clã ficou com esse território, o nome das cidades, para que a gente vá entendendo depois, ao longo da leitura, também os nomes dessas cidades que vão aparecendo dentro de cada território, né? Que a gente vai falando depois durante o Velho Testamento e até o Novo Testamento cita algumas cidades. Então vale a pena a gente ler, mesmo parecendo um pouco cansativo, a gente precisa ter o entendimento desses textos para não passar batido neles. Amém? Deus abençoe, ótima segunda-feira aí para vocês, que o Senhor possa nos conduzir durante esses dias agora, né, que é essa leitura da divisão das terras, terminando aí na quinta-feira, se não me engano, o livro de Josué também, com textos maravilhosos que o Senhor está dando da conquista aqui desses territórios. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.